Dois, um. Gurizada medonha, começando mais um Gumpcast. Hoje, quer dizer, antes de nós apresentar o nosso convidado, terceiro convidado do nosso projeto, primeiro eu queria falar do novo patrocinador, Eclá Perfumes. A gente quer trazer essa proposta de conectar as empresas junto conosco e empresas que a gente usa, né? Esse perfume deles aqui é muito bom, muito top. E eu uso e recomendo, por isso que a gente está fazendo essa parceria aí. Agradecer de coração a Eclá Perfumes Árabes, 100% original. Depois eu vou te dar o teu presentinho. Oh. E hoje a gente vai conversar com um cara que a gente tem 7 barbeiros hoje lá na Gump junto comigo. E esse cara foi o único que já teve uma barbearia, uma empresa. Então esse papo vai ser bem bacana, assim. Wesley Rodrigues. Wesley. Cara, primeiro, obrigado. Tô muito feliz por estar aqui contigo nesse projeto novo aí. Espero que Deus te abençoe, que tu consiga evoluir. Nos abençoe. Nos abençoe. Que E hoje que tu consiga evoluir e te trazer bons frutos aí. Wesley, primeira pergunta que eu vou te fazer. Por que Xuxa, cara? Cara, putz, vai ser difícil de explicar isso hoje, entende? Mas um dia eu fui cabeludo, né? Eu costumo brincar que todo careca já foi cabeludo um dia. E um dia eu fui cabeludo. E quando eu era mais novo, eu fui pra São Paulo e aqui tava na moda usar cabelo comprido. E aí em São Paulo não usavam. Alemãozinho, E aí loirinho. aí os caras começaram, Xuxa, Sasha, de tudo, né? Mas o Xuxa ficou e aí eu adotei. Sim, não, eu te pergunto porque quando tu começou a trabalhar conosco lá, né? A gente, Canoas é minúscula, daí todo mundo se conhece e os caras, meu, o Xuxa tá trabalhando contigo. O Xuxa, cara. Deu Wesley, tá, não sabia. Até a gente estudou no mesmo colégio, né? No Lampert, né? Sim. E, cara, primeira pergunta que eu vou te fazer, como é que tu entrou no mundo da barbearia? Cara, na verdade eu entrei pra barbearia abrindo a barbearia, né? Eu Sim, nunca tinha pensado em ser barbeiro nem nada. Minha ideia era abrir um negócio, ter um negócio paralelo com o que eu já fazia. E aí o meu barbeiro começou a falar pra mim, tipo, vamos fazer, porque eu comentei com ele que eu tava afim de abrir alguma coisa e tal, começar um negócio novo. E aí ele começou a me meter essa ideia na cabeça e eu curti. sim. E aí eu peguei, ele me mostrou uma sala na época, Tu daí cortava onde? eu Na... cortava com o Octávio. Se ele estiver vendo até. É bom, né? Tem pessoas que conectam, né? E aí ele começou a vir com essa ideia. Daí ele me mostrou uma sala que ele tinha visto, que era onde eu abri. E aí eu fui e aluguei a sala. Sim, Aluguei a sala e comecei a montar a barbearia. Aí depois a gente ele não ficou na parceria. E aí eu brinco, né? Que primeiro eu abri a barbearia, depois eu virei barbeiro. Porque é minha mulher que pegou e um dia eu cheguei, tava fazendo a obra da sim. sala já. Aí eu cheguei em casa e ela falou, te matriculei lá no curso de barbeiro, tu tem que aprender a Tu cortar não e tal. sabia, Não, nunca. Não sabia Isso é nem como é muito que louco. pega uma tesoura. Ah, que loucura. Se tu me falasse que a máquina corta ao contrário, eu acreditava. Não, é bem peculiar essa tua história, né? Porque, cara, eu falando de mim, assim, né? Eu tinha muito medo de abrir uma empresa, né? E eu abri uma empresa com 1 ano de profissão, Uhum. um ano e meio. E aí eu também não estava preparado, assim, mas tu falando que tu não sabia nem cortar, né? Tipo, por um lado, eu acho que te ajudou bastante isso. A gente É, sempre fala da parte que não te ajudou, mas eu acho que te ajuda também. o que eu vejo assim, eu acho que eu entrei pra barbearia um pouco com o que eu vejo que faltam em alguns donos e barbeiros, que é a questão de ter o negócio, Sim, porque eu queria ter o negócio e não a barbearia. E aí eu vim, e como eu já sempre trabalhei por conta, trabalhei pouco de carteira assinada. Quando eu abri a barbearia, eu entrei com essa ideia de empresa, assim, de ter uma sim. empresa. E aí abri a barbearia. E o cortar cabelo foi consequência, assim, foi porque eu tava naquele ramo, eu tinha que conhecer um pouco daquele ramo e acabei aprendendo a cortar. E junto com a vontade de largar o que eu tava fazendo, porque eu viajava, ficava muito tempo fora, pra quem tem família, filho, Sim. mulher, é complicado. Eu peguei e resolvi parar de cortar, porque a minha ideia principal era abrir a barbearia e deixar ela correndo paralelo. Tu não Não, ia eu se não ia. envolver. Isso, eu ia abrir a barbearia e alguém Sim. ia tocar junto comigo. E aí eu acabei mudando, migrando. Eu falei, não, vou parar de viajar, vou unir o útil com o agradável. Vou parar de viajar e vou ficar na barbearia. E aí eu aprendi a cortar e acabei ficando. Tu fazia o que antes de ser barbeiro, Trabalhava Wesley? com obra. Obra? Uhum. Ah, mas e tipo assim, tu viajava seguido, assim? A obra é pra todo lugar do estado, assim, né? Eu
por último, eu comecei trabalhando com obra com meu pai. Mas por último, aí depois eu fiz meu técnico em edificações, que eu gostava, e por último eu estava prestando serviço para uma consultora do Paraná, que fazia obra por licitação. Então, tipo, tinha uma obra, que nem eu fiz obra em Candelária. Sim. Tava com obra em Candelária, ele me ligava, falava, ó, tô precisando disso, eu ia para lá, fazia a minha parte, aí daqui a pouco, Júlio de Castilhos, eu ia para Júlio de Castilhos. Que loucura. E teve uma em Tubarão que eu fiquei quase 2 meses, que aí foi a que pegou, assim. Sim, 2 meses longe de casa, daí começou... mas tu mudou completamente, né, cara? Tipo, completamente de ramo, assim, né? E assim, quando tu foi pra barbearia, assim, antes tu era empreendedor também? A empresa era... eu era trabalhava tua? terceirizado para essa Tá. construtora. Então tu já teve negócio antes Sim, também, assim. eu trabalhei, acho que pouquíssimo tempo com carteira assinada sem trabalhar para alguém, foi pouco Sim. tempo, assim, eu sempre trabalhei por conta com meu pai nas obras, aí trabalhei sozinho depois, aí fui prestar serviço por último. Não, e aí, assim, o que eu ia te perguntar, assim? E aí tu entrou nesse ramo da barbearia, né? E qual foi a dificuldade que tu encontrou, assim, ao empreender na barbearia, assim? No começo tu achou que ia ser mais fácil ou tu achou, assim, que... Ou tu olhando de fora, a barbearia, tu pensou assim, vai ser barbada de empreender, mas daí tu viu que a coisa não era tão fácil assim. Como é que foi a tua Cara, experiência? eu tenho uma qualidade e um defeito que é pensar demais, né? Eu penso muito antes de fazer as coisas. Mas eu sabia que ia ter dificuldades, que eu tinha que estar preparado, que tinha que ter uma reserva para me manter no início. Isso aí, para mim, foi mais tranquilo. Eu acho que a maior dificuldade foi começar num ramo que eu não tinha noção nenhuma. Não sabia nada. Sim. Que eu até te comentei antes. Tipo assim, eu não sabia quanto eu tinha que pagar pro barbeiro, o que é obrigações do barbeiro, da barbearia, como cobrar isso, o que oferecer pro barbeiro. Isso eu acho que foi a maior dificuldade no início, Sim. sabe? Tu ter esse feeling de daqui a pouco já ter trabalhado em algum lugar para coletar essas informações e quando tu abrir a tua, tu já saber mais ou menos o norte. Que ano que era isso, tu sabe me dizer? 21. Foi na pandemia ainda, mas quando eu abri, depois que eu abri, não fechou mais. Porque não teve mais fechamento do comércio. Mas quando eu aluguei e quando eu abri, ainda tava naquele, será que vai fechar? Será que não vai fechar? Foi em junho de 21. Junho de 21. Junho de 21. Tu ficou 3 anos, né? Tu Isso. tava me comentando. E assim, tu encontrou fácil, assim, os barbeiros no mercado? Não. Porque a minha experiência, né? Eu abri em 2018, um pouco antes, né? A barbearia. E quando eu trabalhava para uma outra empresa, que era a Marujos, né? Em 2017, eu pensei assim, não, cara, é um ramo que tá em ascensão, né? E era muita gente querendo trabalhar, né? Naquela época ali, 2017, 18, foi o boom das barbearias, assim. Sim. E aí eu pensei assim, não, cara, vai ser tranquilo. Barbershop. Vai ser tranquilo para mim. Mas, cara, eu esbarrei numa dificuldade, assim, que tu deve ter esbarrado também. Que é tu botar a tua ideia em prática e as pessoas querer aceitar a tua ideia. Tu teve muita dificuldade nisso quando tu abriu a Fox? Tive, porque eu notei um negócio quando eu comecei na barbearia, que foi bem isso, a falta um pouco, não generalizando, né? Sim. Porque eu sei que tem muitos profissionais excelentes, mas eu notei uma certa falta de profissionalismo, assim, no ramo. Isso tem até hoje, né? E aí, o que acontece? Quando muitos perfis de barbeiro que enxergam na barbearia ali, na profissão, um futuro, assim, eles enxergam o quê? As facilidades que esse trabalho traz. Sim. Nem sempre as dificuldades e as exigências que tu tem. Então, quando tu começa, aí, que nem tu falou, daqui a pouco tu tem uma ideia, tu quer implantar essa ideia na tua barbearia. É muito difícil de daqui a pouco o teu barbeiro comprar essa ideia. Porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Daqui a pouco, se tu colocasse um padrão de vestimenta, um padrão de atendimento, algo do gênero, ou melhorar o serviço, implantar um serviço novo, às vezes ele não quer sair da zona de conforto de ter que mudar o jeito que ele se veste, ou de ter que aprender algo novo para poder se adaptar ali ao cliente, executar um serviço novo. Então isso é bem difícil. E são pouquíssimos, assim, que compram a ideia e vestem a camiseta e não, tipo, vamos crescer. Porque o barbeiro, eu brinco que é a única empresa que tu é sócio, né? Todo barbeiro é sócio da barbearia. E em nenhum outro ramo tu consegue trabalhar num lugar que o cara vai te dar parte do faturamento da empresa. Não existe. Né? Só que o barbeiro não enxerga muitas vezes dessa forma. E ele não trata o negócio, né, essa parceria de barbeiro-barbearia dessa forma. E isso é bem difícil. O bom de conversar contigo é que tu já teve negócio, sabe? E aí, às vezes, eu tento passar algumas coisas pros guri e às vezes eles não têm essa visão que tu tem, que eu já reparei em ti, assim, de tu
eu tenho muito assim comigo, cara. Eu sou um cara muito pé no chão, assim, né? Eu recebo tudo que é informação que vocês mandam pra mim, mas assim, ó, eu tive muita dificuldade, assim, de implementar e ter caixa pra empresa. Uhum. E fazer o negócio rodar com o profissionalismo que nem tu tá falando. Porque hoje eu conheço empresas, tem barbeiro que trabalhou com nós, que tá trabalhando em barbearia que não tem nem CNPJ. Tu sabe disso. E aí, cara, isso aí acaba meio que desvalorizando o nosso ramo, né? Sim. Só que hoje, tipo assim, hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas que querem crescer, né, cara? E assim, naquela época tu aprendeu bastante, assim, rodava muito barbeiro na tua barbearia, assim, ou o pessoal ficava, assim? Cara, eu abri a barbearia, que nem eu te falei. Eu fiz uma parceria, né, na época com o meu barbeiro. E aí ele ia abrir junto comigo ali e tal, tocar. Aí eu resolvi trocar de ramo e ficar na barbearia. Daí a gente meio que se desfez essa parceria e eu tinha um barbeiro nessa época já em mente. Ele ficou um mês e saiu. Isso. Um mês e saiu. Só que eu abri a barbearia, comecei a fazer o curso enquanto eu tava fazendo a obra. Então ele saiu no primeiro mês. Eu tava. Tá, daí tu ficou sozinho? Fiquei sozinho. Daí ele saiu numa sexta. No sábado eu tive que atender sozinho. Que loucura. E eu não Tu é sabia. muito louco. E eu não sabia cortar direito, Sim. né? Então, tipo assim, eu fiquei ali, eu falei, vai, e agora o que que eu faço? E eu falei, já que lá tá, deixa que lateje, né? Então vou ter que cortar. E comecei a cortar. E aí eu fiquei, se eu não me engano, uns 2 meses sozinho. Um mês e pouquinho. Olha que loucura. Aí eu convidei um outro colega meu, porque eu tava fazendo curso, o curso demorou 3 meses. Eu convidei um outro colega meu que tava fazendo curso pra trabalhar comigo. Era dois Dois que estavam iniciantes aprendendo. do zero, exatamente. E aí a gente começou. Aí esse meu colega que virou meu barbeiro, ele ficou comigo acho que uns 8 meses. Ah, ficou bastante. Por muito Só da que ele barbearia. também, ele também tava migrando de profissão. E aí um dia ele tava lá e ele recebeu uma ligação de uma ex-colega dele de RH e tal, chamando ele pra trabalhar. E com um salário, com um cargo bacana, assim, que não tinha como ele recusar. E eu falei, cara, vai. Isso era Sim. perto de novembro. Vocês com 8 meses de empresa? Não, mas não chegou a dar 8 meses agora. Eu não lembro. Não, mas eu acho que sim. Enfim, Sim. eu não lembro. Eu lembro que tava, tipo, perto do final do ano. E aí, mas eu acho que foi. Aí tava perto do final do ano e ele teve que sair também. Porque eu Sim. falei, não, cara, vai lá. E aí tu ficou sozinho de novo. Fiquei sozinho de novo. Que louco. E, tipo, então no primeiro ano eu tive esse primeiro barbeiro que saiu com um mês, eu tive esse meu colega que saiu, e aí eu fiquei mais 2 meses de novo, aí achei um barbeiro, esse barbeiro também saiu depois de um tempo. Que loucura. Eu sei que assim, ó, em um ano e pouco de barbearia, eu acho que passou uns 4, 5 barbeiros quase. Por um lado é pouco, assim. Depende do ponto de vista, assim, né? Mas eu olhando, assim, vendo de fora, pra ti até que foi bom, assim. Tu conseguiu. Tu não sabia nada, mas tu foi forjado a aprender no dia a dia, né? Por um lado é bom. Eu tive que, tipo, a questão de gestão de barbearia, né, nichado pro ramo, eu tive que ir aprendendo, assim, eu comprei alguns cursos online, via o que outros barbeiros, donos de barbearia estavam fazendo e Sim. falando, comecei a ir buscar informação até com quem eu conhecia próximo. E do dia a dia é aquilo, é aprendendo com o que tu tem, né, literalmente Sim. trocando a roda com o carro andando, assim, tu ia indo e vendo o que tava dando certo, o que tava dando errado e corrigindo. Mas foi bom, porque, por um lado, né, foi bom porque eu consegui fazer 100% com as minhas ideias, assim, tipo, eu Sim. achando a solução. Eu não vim com nenhum vício, né? Porque daqui a pouco, no teu início, se tu tem uma régua da onde tu trabalhou baixa, Sim. automaticamente quando tu for abrir a tua, tu vai acabar vindo com alguns vícios. Eu levei bastante Né? de onde eu trabalhava. Porque tu pode dar sorte de trabalhar num lugar muito bom e pegar vícios muito bons, Sim. ou muito ruim e pegar vícios muito ruins. Sim. Né? Que eu já tive até experiência, assim, de conversar com alguns barbeiros que trabalharam comigo, de falar, porque lá era assim, lá era assado, e tu via, tipo, né? Cara, E tu acaba puxando isso pro teu negócio também. Então, por esse lado foi bom. Eu consegui fazer meio que do zero, do meu jeito, e aprendendo. Só que, claro, se eu tivesse trabalhado em outro lugar, eu acho que seria Sim. bem mais curto esse caminho. Mas tu tem uma visão boa, por isso que tu te deu bem, assim. Eu entendo como tu te dá bem, assim, na profissão, sabe? E aí, tá, tu passou esse primeiro ano, assim, e aí o Júnior entrou quando lá, o César? O César é um barbeiro que trabalha com nós hoje também. Foi tu entrou primeiro que o César lá, na Gamp. Não, Não, o ele César entrou. saiu Isso, da o César da incorporou. Fox, Tá. veio pra Gamp,
Aí, logo depois disso, veio a enchente. Aí Sim. ele saiu e aí depois eu entrei. Ele retornou agora, mas ele entrou primeiro. Sim, agora vamos tocar nesse assunto da enchente, assim, até porque, cara, se eu passasse pelo que tu passou, eu não sei se eu reagiria da forma que tu reagiu, eu acho que tu reagiu muito bem, porque pelas fotos a gente tem como botar o vídeo ali, pelas fotos e os vídeos que tu me mostrou quando a gente se conheceu, né? Cara, eu teria desistido da barbearia, tá? Eu vou ser sincero, assim, ó, eu teria desistido, né? A tua empresa, ela chegou a alagar, tipo, totalmente. Sim, cobriu a fachada, cobriu tudo. E assim, ó, assim, não tem como a gente não tocar nesse assunto, porque faz parte da tua história, da tua trajetória Uhum. como empresário e como barbeiro hoje, né? E o que que tu, cara, quando tu abriu a porta lá, que baixou a água, o que que tu sentiu, assim, cara? Que a gente não teve ainda essa conversa, né? Cara, é um mix de sensação, assim, é meio difícil de explicar. Porque Era aqui perto, né? é, aqui a gente tá bem no início da Praça da Igreja, né? Tinha Ortobon, Atacadão dos Móveis, do lado do Cicobi ali, vai Cara, passar mais pra e frente. não dá pra acreditar. E aqui já tava baixando um pouco a água. Porque a Sim, minha fachada, ali quando a tua passar, fachada ali. quando aparecer minha fachada ali, tu já enxerga as letras, né? Sim, O aqui, nome. né? Aqui é Ela tua. cobriu isso, não dava pra enxergar. Tanto é que tem a marca da água aqui, ó. Sim. Ali tem a marca da Ali, água, ó. ó. Ela Aqui, ó. cobriu a letra. Então, tipo assim, ficou totalmente submerso. Cara, que loucura isso aí, cara. E aí tu demorou quantos dias pra baixar a água? Ah, eu Demorou um mês. um mês, cara. Foi Tu não alguma coisa salvou assim. nada de dentro da barbearia, assim. Cara, tipo assim, eu tirei tudo de dentro, porque eu tinha que entregar a sala, eu já tava decidido que não ia abrir. Algumas coisas eu salvei, modo de falar, né? Sim, Tirei, limpei, vendi algumas coisas que dava pra vender, mas tudo eu sempre falando, ó, é da enchente e tal. Quem comprou sim, sabia, eu não queria enganar ninguém. Mas praticamente nada, né? Vender modo de falar, só pra dizer que tu não tava dando, assim. Vendi sim. bem barato pra. Cara, é um sonho destruído, né, E cara? eu tinha recém feito uma reforma, né? Em Eu lembro que tu dezembro me eu tinha falou. feito a reforma nela. E ela já tava começando a ficar mais do jeito que eu queria, assim. Tinha mudado a iluminação, fachada, alguma coisa de decoração, pintura. Ai, é loucura, né, cara? E tipo assim, tu gastou o quê? Tu tinha gastado. Tu pode falar o valor? Eu Eu gastei. sei, tu me falou aquela Eu vez. gastei uns 20 mil em dezembro, mais ou E aí do menos. nada foi tudo Foi. pro. O mais louco da enchente, assim, que eu acho é que na sexta-feira eu abri a barbearia pra trabalhar, normal. Sim, E aí já tava com aqueles boatos, já está entrando água, algumas ruas do lado do Mato Grande e tal. A minha família e a família da minha mulher mora na São Luís, começou a entrar água e eu fechei a barbearia próximo do meio-dia pra ir ver. E aí depois eu voltei na barbearia pra erguer, levantar algumas sim, coisas, já fechei minha agenda, cancelei os clientes. E nisso fui embora. sim. Levantei o que deu, mas tipo assim, ela tava ali. Eu saí da barbearia, ela tava ali. Era na entrada da Matias, É né? bem, bem no comecinho. Segunda quadra. Primeira. Exato. Passando a Praça da Igreja ali. E aí, cara, sabe quando tu deixa algo num lugar e tu sai, Sim. a sensação que tu tem é que quando tu voltar ele vai estar lá. Sim, vai estar tudo Ele tá normal. lá. Até porque Então, era tipo, inimaginável, né? exatamente. Então, tipo, se ele tá lá, tu vê a água, tu vê jornal, tu vê as imagens, tudo, mas, tipo, tu não tem noção do que tu vai encontrar quando tu abrir, né? Então é muito louco, porque tu sai num dia, tu tem, no outro dia tu não, tipo, não tem mais nada. Mas Só que entre esse um dia e esse outro dia ficou 30 dias embaixo d'água. Então isso é o mais louco, que tu não tem, é difícil descrever o que tu tá sentindo. Às vezes tu ficava naquela angústia de, como é que vai estar? Será que eu vou conseguir salvar alguma coisa e tal? Mas, cara, quando eu abri a porta e eu vi o estado de tudo, assim, foi louco. Foi tipo, foi uma briga entre razão e emoção, sabe? sim, E todo o período que eu tive entre decidir não abrir ou abrir, foi isso, foi a razão e a emoção, assim. sim, A emoção querendo que continue, porque é o teu negócio, tipo, tu empenhou tempo, dinheiro, esforço ali dentro sim. pra dar certo. Então, tipo, é difícil tu desapegar e falar, vou largar, Sim, depositou não todo o quero teu. mais, sabe? Então, tu quer voltar, tu quer tentar. Sim. E a razão falando assim, não vai que vai dar problema, tu É. não vai conseguir. Mas tudo que a gente passa, né? Tudo que a gente passa, a gente tem que lidar como experiência, né, cara? Graças a Deus, tu tá trabalhando, tá tudo certo, né? Tem gente que não conseguiu, né, se reerguer. E, cara,
futuramente a gente pode, eu vou falar isso agora, eu tenho uma ideia de abrir mais uma empresa para aquele lado da cidade ali, e como tu conhece, futuramente a gente pode conversar, mas como eu te falo, tudo com calma, porque eu sou muito conservador, cara, eu tenho a experiência da pandemia e da enchente não me afetou, então me afetou financeiramente só, né? Mas na pandemia, se eu não tivesse caixa, cara, eu tinha quebrado. E aí, tipo, aquilo ali meio que me deu uma traumatizada, assim, sabe? Gato escaldado tem É, medo de e água eu fria, até né? assim, ó, eu tinha ganhado uma. É história de empreendedor, né? Eu ganhei uma geladeira da minha tia dos anos 50 e a gente fez uma chopeira com ela. Uhum. E eu vendi ela na época para um amigo meu, o Anderson, que é cliente meu, ele que fez o brick para mim, né, de vender. E aí eu vendi ela por R$ 6.000, cara. E eu paguei 2 meses de aluguel ali e aquilo ali que me salvou. Então, tipo, o cara que é empreendedor, ele tá sempre com a faca no pescoço, né? E aí tu passar por uma situação dessa, cara, eu também, eu não sei o que que eu faria, assim, sabe? É inimaginável, assim, mas daí vamos continuar a tua história aqui. E aí tu chegou pra nós lá, tu chegou na Gamp e tá sendo muito bom, assim, tu tá há quanto tempo lá já? Eu entrei, acho que foi em agosto. Agosto? Foi Minha agosto. memória tá horrível, cara. Minha É, memória... eu entrei, se eu não me engano, em agosto pra Gump. Porque eu saí da barbearia e eu tinha pego as máquinas, né? E Sim, aí eu fiquei trabalhando ali na de Moraes, até sim, agradecer o Cris. isso aí. É, Aí. porque ele me abriu a porta ali da barbearia dele pra eu poder trabalhar enquanto a minha tava embaixo d'água, me ajudou um monte, o Douglas também, a esposa do Cris, todos. Sou muito, muito grato. E aí depois tu me chamou. Sim. Então eu fiquei 2 meses ali, foi o mês da enchente, mais um mês, e aí tu me chamou e eu vim pra Gamp. Ah, já vai fazer um ano, vai fechar, né? Vai fechar um ano agora, meio do E ano. assim, cara, vamos falar assim, ser bem sincero, assim, que quando tu chegou na Gamp, o que que tu encontrou, assim, tu tendo apenas uma experiência, né, de tu ter a Uhum. tua empresa e de tu ser funcionário da barbearia agora, né? Eu confesso que eu tô bem feliz com os teus resultados, assim, né? Muita gente que já te conhecia ali, né? Porque a barbearia, eu acho que ela é um grupo de pessoas que, tipo assim, tu tem que fidelizar e tu tem que te conectar com elas, né? Uhum. Então, assim, eu recebo muita mensagem, assim, de cara que não corta mais comigo e corta com vocês, né? E hoje é o que tá me deixando feliz, assim. E daí eu, cortei que nem o Lucas, o Grisa, um amigo Uhum. meu de anos. Eu vejo que ele tá cortando contigo Tá e lá. tal. E um dia ele me mandou uma mensagem assim, mas eu tô cortando lá, muito top e tal. E isso me faz feliz, assim. Eu queria ver de ti como é que tu chegou lá, como é que foi a tua chegada. Se tu percebeu assim, mas isso aqui é uma bosta. Seja sincero, cara. Não adianta a gente Ah, eu vou embora. falar. Não adianta a gente falar, porque toda empresa vai ter defeitos e qualidades, né? A gente sempre vai ter que melhorar. Mas, cara, eu acho que assim, ó, esse gancho que tu pegou é o mais certo de todos. A barbearia, a empresa, seja lá onde tu estiver, são grupo de pessoas, são relacionamentos, né? São conexões que tu faz. E até por de ter a minha barbearia, muita gente, quando eu falei, não vou abrir mais. Ah, mas por que e tal? Vai trabalhar para os outros, porque o pessoal É tem muito assim, essa vibe do, vai voltar a ser empregado, vai trabalhar para os caras. Eu nunca tive isso, sabe? Eu não tenho essa coisa de, eu vou trabalhar para mim, eu não vou trabalhar para ninguém, eu não vou receber ordem. Eu nunca tive isso. Eu sou bem tranquilo. E aí, quando eu resolvi não abrir, esse foi o menor dos meus problemas, sabe? sim, De, vou trabalhar para alguém. E aí, por ser dono, o que eu comecei a reparar, assim, a tentar buscar? Que eu tinha que me recolocar em algum lugar. sim, E aí foi justamente isso. Eu fiquei pensando, onde é que eu acho que eu posso me encaixar, o perfil, assim, sabe? O meu perfil com o perfil do ambiente, da barbearia e tal, que vai ser bom. E aí, tipo, várias pessoas, acho que até por ser dono, tu vai ver se um dia sim, tu fechar a tua barbearia, que eu espero que não aconteça, mas é meio louco, quando tu é dono, tu tem a galera te enxerga diferente. Então, sim, quando eu não reabri a minha, eu recebi várias mensagens. E aí eu fiquei, tipo, o que eu faço? Mas quando tu me chamou, eu já conhecia a tua barbearia, eu já tinha ido lá cortar com o Júnior, logo que ele sim. saiu da minha barbearia, né? Eu fui lá cortar com ele, então eu já conhecia, eu já sabia mais ou menos o perfil e eu já admirava o trabalho de vocês, o perfil da barbearia, eu achava massa. E aí, tipo assim, eu falei, eu acho que aqui, acho que a Gamp vai ser um perfil parecido com o meu, sabe? Que nem quando eu fui lá, a gente conversou pela primeira vez, tu falou, cara, o importante é que o atendimento, tratar bem os clientes, não destratar eles e tal, o foco é esse.
Ali eu acho que já foi o primeiro passo. Ali eu me encontrei, sabe? Eu falei, não, então é isso. Porque eu sou um cara que eu sei que a gente depende de tempo para ganhar dinheiro, tudo, mas eu sou um cara que eu gosto de prezar pelo atendimento, sabe? Pelo cliente. E aí eu acho que encaixou isso. Então foi isso que eu busquei, entendeu? E foi isso que eu encontrei quando eu entrei na Gamp. Cada vez mais cada dia que passou assim, eu fui vendo, não, aqui é um perfil bacana, é realmente aquilo que eu imaginava de fora e não pretendo sair, sabe? Sim. E aí, de lá pra cá, Não, essa é a minha visão. E é como é bom a gente trocar essa ideia, porque tu chegou ali, tu já mudou algumas coisas, assim, né? De agregar o valor da sobrancelha, que a gente não cobrava. Tipo, é aquilo que tu falou no começo da conversa, a gente vem com vícios, né? Na época que eu era barbeiro, assim, ó, barbeiro, faz 7 anos que eu tenho uma empresa, e quando eu era só barbeiro, cara, eu peguei uma época que eu atendia 22 pessoas. Então, como é que era o jeito de tu fidelizar aquele cara? Ah, sobrancelha, tu dava um agrado, sabe? Ah, pra fazer o pezinho e o contorno da barba, tu não cobrava. Só que vai mudando, né? O teu corpo, ele não aguenta atender 22, 25 pessoas. Todo dia. Eu tô todo baleado, isso a gente pode falar depois, né? Dos contra da profissão, né? Eu estoporei o meu corpo na barbearia, né? E em contrapartida, tudo que eu tenho hoje é por causa da barbearia. Mas tu já mudou algumas coisas ali, né, do que a gente tinha de visão. E como é bom tu ter uma visão de fora, né? Porque às vezes a gente tá dentro do negócio, a gente não enxerga, cara. Não enxerga como é de fora, né? Tipo, por que tipo, que nem tu deu esse exemplo da sobrancelha, né? Porque que acontece? Eu vim de uma região da Matias, de outro bairro, de outro público, que às vezes não é o mais barato ou dar algo assim que tu fideliza. Porque lá tinha muitas outras barbearias mais baratas, entende? Então, o que eu vejo hoje, que a gente como profissional, tu tem que tentar entregar mais valor do que tu cobra, tu tem que tentar entregar um serviço de excelência, Sim. mas não necessariamente ganhar o cliente com o desconto, entende? Sim. Ele tem que pagar o valor ali que tu cobra e tu tem que entregar algo a mais pra ele sentir que aquilo ali, tipo assim, é o preço justo ou até barato, dependendo, né, da situação. Então tu agregar valor no teu serviço ali, no teu atendimento, mas não necessariamente dar desconto, porque isso a gente tem que pagar conta, ninguém trabalha por hobby, né? Sim. A gente tem que buscar esse faturamento, então para nós é muito importante. Só que, claro, no momento que tu daqui a pouco tu tá entregando algo ruim ou duvidoso pro teu cliente, aí parece que tu tá enganando, né? Sim. Agora, se eu pegar pra ti e falar assim, eu vou te vender uma Ferrari por 10 mil, pra ti é barato, é caro? É barato, porque é uma Ferrari, sim. né? Então, tipo assim, tenta fazer do teu serviço uma Ferrari e cobra o teu valor. Mas quando ele for pagar, ele vai falar assim, não, é justo. Sim. Entendeu? E ele não vai procurar outro mais barato, porque eu falava muito isso pros guris, eu falava, cara, a gente tem que entregar um serviço que quando o cliente saia para tentar em outra, por algum motivo que acontece no dia a dia, às vezes correria, não tem agenda, ele sinta a falta do teu serviço e ele volte para ti. Sim. Então, esse é o melhor desconto. Tu entregar algo que mesmo se ele for em outro lugar mais barato ou mais caro, talvez, ele vai querer voltar porque ele gostou do teu serviço, do teu Sim. atendimento, do teu ambiente. Sempre foi esse o meu foco. Não, e é muito bom porque, pra te ver, né, como é difícil a gente se livrar de alguns vícios que a gente tem, né, e a gente vê enquanto tu tá falando, o desejo do cliente de ele estar na tua barbearia, sabe? Porque eu vejo hoje, a minha cabeça muda a cada ano, né, por causa que, e nem eu tava te falando no carro ali, eu abri a barbearia, era eu e mais um barbeiro, e hoje é eu e mais 7 barbeiros. Então, tipo, são muitos. Triplicou os problemas, triplicou os custos, triplicou tudo, né? Os ganhos. Também, a gente não é hipócrita, né, cara? E, tipo assim, muito por causa que. Também, a gente esse dos ganhos, né? A gente trabalha pra crescer, né, Sim. cara? E assim, esse vício, cara, eu fiquei 5, 6 anos, cara, e eu tinha esse vício. E tá sendo difícil pra mim. Porque os meus clientes, eles já... Acostumar. Sim, porque, tipo, eu sou um cara que eu fui moldado na loucura. Era corte, 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 tesouro, bum, lavava, bum, bum, não ia no banheiro, não mijava, não fazia nada. Chegava o fim do dia, eu tava acabado, com dinheiro no bolso, mas tava, Sim. entendeu? Mas aí o público vai mudando, o público masculino hoje tá muito mais exigente. Sim.
Acho que até por causa da internet também, né? É, Hoje em cara. dia é vídeo, é tudo. E o cliente, no momento que ele sentou na tua cadeira, tu fez um bom corte, já subiu a régua dele. No Sim, momento que ele cair em outra cadeira, que o cara não fizer, o barbeiro profissional não fizer um corte tão bom, ele já vai saber, sim. né? Então, quanto mais o profissional se profissionaliza e fica melhor, mais a régua do cliente sobe, né? E isso pra tudo. Se tu levar teu carro numa lavagem top e depois tu levar em outra que daqui a pouco deixar a desejar, tu já vai, Sim, é tu já ruim, não leva. porque a tua régua subiu, né? Se tu for num salão de beleza, se tu for comprar um produto, tu compra um perfume, né? Sim. Top, e daqui a pouco tu vai comprar outro, não fixou tão bem, já é ruim. Então a régua do cliente tá muito mais alta É, hoje, né? e isso vem de encontro a tu se valorizar e tu tem que se especializar cada vez mais, né, cara? E, cara, e como eu percebo, assim, que tu teve 3 anos, tá, tua empresa, né? Tu não percebia que, tipo assim, de um ano para outro mudava o perfil, assim, de cliente? Tu não percebeu isso? Ah, eu percebi. Até porque eu fiz o meu. Como é que eu posso explicar? O meu valor subiu bastante assim nesses 3 anos. Eu comecei a cortar, no primeiro mês eu fiz uma promoção de R$ 20. 20 pila hoje não. É, R$ 20 o corte, porque eu não tinha cliente, né? É que nem Sim, tu falou, tu já vinha de outra barbearia, tu já tinha alguma coisa de cliente, então a gente tem essa ilusão, né? Vou trazer e tal. Eu não tinha nada. Eu abri literalmente do zero. Eu abri até sem fachada, porque o cara demorou pra me entregar a sim, fachada e tal. Eu abri sem fachada, eu literalmente só abri as portas. Então eu fiz R$ 20. Então, aquele cliente era um. Aí, depois que passou esse primeiro mês de promoção, foi pra 25. Aí já alguns já ficaram pelo caminho. Aí daqui a pouco eu fui a 30, a 35. Por último, eu tava em R$ 40 o valor do sim, corte, né? Há um ano atrás, antes da enchente. Então, além do teu cliente que fica ir mudando com as tendências, né? sim, Essa questão do valor também muda, porque tu vai qualificando o teu cliente, alguns vão ficando pelo caminho, ou vai chegando clientes novos, e sim. normalmente quanto mais caro, mais exigente, o É, perfil muda. a gente tá. Eu abri a barbearia, eu vou dar o nosso exemplo, né? Em 2018 era R$ 35. Hoje, na da Igara é 50 e na da Marechal Rondon é 55. Mas se eu fosse reajustar, eu fiz os cálculos, tudo era para até 78. 78, 79 o corte de Viu, cabelo. gurizada? Tá barato ficar Não, bonito. é que a gente é que é bom tu conversar com quem já teve empresa, cara. Eu digo isso porque assim, ó, quem não tem empresa não sabe do dia a dia, do como o cara é forjado, né? Eu dou outro exemplo, assim, do cara que o cara não tá cagando, assim, e ele tá certo. Se ele é cliente, ele que não quer saber quanto tu gasta com Sim, imposto, quanto tu gasta, ele quer saber se tu tá entregando ali o teu serviço de excelência e ele quer ter o desejo de ir no teu local, né? Na sim, tua sim. empresa. E assim, e como as coisas vão mudando, né? E depois que tu vira empresário, tua cabeça muda completamente, né? Tu vai nos lugares, tu já pensa, tu já age diferente, tu deve ter isso Sim. também, né? Tu vai, que nem tu tava dando exemplo de outras empresas assim, e tu levar isso pro teu negócio, né? É que E a vida da gente, depois que eu brinco, né? Depois que tu vê, tu não consegue desver, isso é né? verdade. Depois que tu vira empresário, tu entra pra esse mundo, é que nem tu falar com um cara que nem eu da obra, que trabalha com pintura, é automático, tu entra no lugar, tu repara, Sim, porque a tua visão é aquela. Tua sim, visão tá treinada pra enxergar aquele negócio, né? Aquele tipo de coisa. E quando tu vira empresário é a mesma coisa. Tu abre um negócio, tu começa a lidar com tudo isso, tu começa a enxergar isso em vários lugares, né? Tu começa a ter essa sim, visão. Então eu brinco que depois que tu abriu uma empresa, que tu viu como é que é, mesmo que tu volte a ser funcionário, a tua visão não vai voltar. não, não volta. Não muda mais. O Sim, que tu enxergava, o teu ponto de vista mudou. Tu já foi lá do outro lado da parede, enxergou o que tinha lá e voltou pra cá. Então não vai mudar. Tu não vai sim. desver, né? E é louco assim, porque tu começa a enxergar em vários negócios. E na barbearia a galera acha que é tudo muito fácil, acha que não tem custo nenhum. É muito louco isso, É cara. só, né? Não, o pessoal não tem noção quanto custa uma máquina. Às vezes, eu comprei uma máquina e tal. Quanto? Eu comprei na Ah, Shopee uma máquina pra é, fazer a barba, enfiando no rabo a máquina. paguei 120, 100 pila, R$ 70. O pessoal não tem noção que às vezes uma máquina custa mais de R$ 1.000. Sabe que quando o E a cara. gente tem três, quatro na bancada. Quando o cara vem pra mim e fala assim, ó, meu, comprei uma máquina aqui, ó, 80 pila baratinho. Igual essa tua. Não, daí eu falo assim pra ele, não, meu, que top, né? Bah, meu, eu sempre falo assim, não, top. E aí eu sempre dou aquela assim, não, e tu que fez essa barba aí, né? Daí ele, sim, eu tô fazendo em casa, tá linda. Daí ele já,
Ah, o que que tem, meu? Tá torto? Não sei o quê. Não, meu, tá boa, tu que fez, né? Aí eu já fico botando essa pulguinha na orelha do cara, porque como eles gostam de desvalorizar o serviço do cara, meu. Cara, o que eu Ah, mais gosto é quando o cliente chega assim, tu faz. Eu chego em casa, eu não consigo fazer igual. Eu falo, mas óbvio, né? ainda bem, porque no dia que tu conseguir fazer, eu não preciso mais estar aqui. Sim, meu, cara, é uns absurdos que tu escuta às vezes, assim, mas isso é melhor a gente nem falar, que daqui a pouco a gente fala Vai uma ser bosta. cancelado. É, daqui a pouco. E Wesley, a gente já tá com bastante tempo, viu como é bom o papo quando tu tem coisa pra contar, né? E, cara, o que que tu espera pro futuro, assim, da barbearia, o futuro do Wesley? O que que tu espera pro futuro? Cara, hoje, assim, que eu te falei, hoje eu não penso em numa ideia inicial em reabrir. Muita gente me pergunta isso. Muito Sim, cliente meu que me acompanha fala assim: não vai abrir mais, não vai voltar pra Matias. Isso aqui. Cara, hoje eu não tenho essa vontade, assim. sim, Eu tenho outros projetos, né, em paralelo, mas hoje eu não penso em reabrir barbearia. Ah, tô feliz na Gamp, assim, não penso em sair também. Gostei sim. de trabalhar ali, gosto da equipe. Eu acho que tu tem uma equipe excelente, todos os barbeiros excelentes. E, cara, assim, eu não sei, sabe? Hoje é meio complicado. Eu não sei se até por causa da enchente, assim, Ah, a sim, gente é. para de fazer um projeto a longo prazo. Eu tenho projetos a longo prazo, Sim, mas fora da barbearia, assim, sabe? Da sim, barbearia, hoje é isso. Meu foco é trabalhar, sim, atender meus clientes, atender bem, ficar onde eu tô feliz na Gamp, não penso em sair. sim. E por enquanto é isso, assim. Não, eu digo porque eu vou ser sincero, esse último ano que passou foi o mais difícil dos últimos 7 anos que eu tive da empresa. Porque mudou muito o barbeiro, né? E tu sabe, tu teve empresa, tu sabe que quando muda um barbeiro, tu tem que recomeçar tudo do zero. O teu faturamento que era X, ele cai para Y. E assim, tu vai te acostumando, sabe? De ter altos e baixos, né? Mas agora que começou a alinhar de novo, assim, até eu falei pro Júnior, né? O Júnior voltou agora, né? Eu falei, cara, tu vai começar do zero, né, cara? Tipo, Sim. como Mas, cara, nós. tu sabe que eu vou até te falar uma coisa, eu não sei se eu já te falei isso, mas eu acho que o público e o cliente da Gamp, ele é muito engajado. Ah, com Muito, assim, certeza. eu tiro o chapéu, porque que nem tu falou, né? Desde que eu entrei, já trocou dois barbeiros, né, da Sim, unidade da Igara. E, cara, eu vejo muito cliente que fica, sabe? Os clientes são clientes, porque hoje tu tem o cliente que é do barbeiro e tu tem o cliente que é da barbearia, né? O cliente do barbeiro, muitos acompanham o barbeiro. E o da barbearia, não. Se o barbeiro sim, trocar, ele vai achar outro barbeiro dentro da unidade, ali das unidades, e vai permanecer. E eu vejo muito isso na Gamp, assim. Os clientes sim, da Gamp são muito da Gamp, sabe? sim, Da sim. marca, do ambiente, Isso tudo daquele contexto. foi construído, né, cara? Sim, É o que eu falo, assim, ó. Quando eu abri essa empresa, eu queria ter uma empresa que não fosse genérica, que ela tivesse identidade. Que quando eu abri também, eu tive essa experiência de abrir com um sócio, né? E aí ele saiu no primeiro mês, um amigo meu de infância, o Matheus, acho que isso é o destino, cara. e aí, cara, eu também fui forjado no devendo dinheiro pra ele, fui pagando, não tinha dinheiro na conta. Só que eu nunca deixei de ter identidade dentro daquela empresa ali. Porque assim, ó, cara, quando tu não tem identidade, tu não tem o teu público-alvo. E eu tenho muito na minha cabeça o meu público-alvo. Desde o primeiro dia que eu abri. Eu sabia que eu tinha assim, ó, meu público é homens, 30 a mais, com família. Que desde que uma mulher sente lá dentro e uma criança, ela vai ter que se sentir confortável, igual se ela estivesse na casa dela. Esse era o meu foco, sabe? Sim, Esse era o meu foco. E graças a Deus deu certo, assim. Só que, claro, tem coisas externas que tu não consegue, né? Tu não consegue controlar, né? Eu não posso chegar na cabeça de um barbeiro e falar, meu, não, meu, pelo amor de Deus, fica aqui, cara. Vai, tu sai. Cara, tu quer sair, o caminho é livre. Tanto é que muita gente já saiu e pediu pra voltar. Só que eu não tenho esse atrito, eu não tenho esse. Eu fui perdendo ao longo do tempo o ego, cara. Eu não sei se tu teve isso quando. Antes um barbeiro meu saía, cara. Cara, eu ficava enlouquecido. Pensei, pá, mas enlouquecido no sentido assim, o que que eu fiz pra esse cara não querer ficar aqui dentro? sim, A minha mulher sabe, eu não dormia, ficava, cara, por que que ele saiu? Sabe, por que que eu tô fazendo de errado, sabe? E fazendo de tudo, cara, pra pessoa ficar ali. Só que quando que a pessoa não compra a tua ideia, tu não vai, eu não vou abrir a tua mente e vou botar sim. ali, ó, Wesley, fica aqui e tal, tal. Só que quando ele estiver ali dentro, eu vou fazer de tudo pra que ele se sinta bem, sabe? Tipo assim, ó, eu nunca tive essa conversa contigo. Tu vai fechar um ano, Sim. a gente não parou pra conversar sozinho, Vitor. Não. Até porque tu tá atendendo na Sim, Marechal, né? Então e é. assim, ó, e eu me orgulho, assim, de também ter saído e ter uma empresa tocar sem mim, né?
E assim, o que eu quero é que continue, sabe? Enquanto vocês estiverem ali dentro, cara, a gente é amigo, entendeu? E um dia se tu saísse, qualquer um das pessoas que eu tô entrevistando sair, cara, o futuro a Deus pertence, né? Entendeu? Tipo, um dia eu posso ser seu funcionário, um dia, sabe? Eu não tenho controle. Sim. E aí, às vezes, a gente se apega numas coisas assim, né? Tipo, tu teve empresa, tu sabe disso. Que se o cara não gostou da tua ideia, tu é o pau no cu, que nem tu tava falando de cobrar uniforme. Cara, quantas vezes eu me irritei com isso aí. Só que hoje, tipo, eu cheguei e falo pra vocês, né, meu, camisa preta tá tudo certo. Porque eu sei que as pessoas são diferentes, né? Sim. E é isso, cara. E pra nós finalizar, que tá fechando o nosso tempo, esse papo bom, deixa uma mensagem, assim, pros teus clientes aí, pra tua esposa, pra quem tu quiser, pro Júlio, nessa aqui estamos com uns problemas técnicos. Mas deixa naquela ali uma mensagem bem bonita. Pessoal, vamos cortar o cabelo, que eu tenho conta pra pagar, entendeu? Já chega o Maurício, que não tá me pagando nada, eu tô aqui, meus Pô, clientes cara, estão... mentira, tá louco? Não pago? Não, aqui, tá aqui não, né? Ah, tá, não, mas Minha aqui imagem vale muito, né? Não, mas, cara, agradece teus clientes, cara. Ah, eu queria agradecer real meus clientes que me acompanharam, né? Claro, os caras, Porque pô, hoje eu tô na Igara, eu saí da Matias e graças a Deus eu tenho vários clientes, bons clientes que me acompanharam e ainda cortam comigo. Agradecer a todos vocês, todo mundo que me ajudou, que nem o pessoal da de Moraes lá, logo que a minha barbearia ficou embaixo d'água. A ti, por abrir as portas da Tim. barbearia. A Tim, por abrir as portas da Gamp lá, me convidar. Cara, eu que agradeço, porque tu tá dando retorno, entendeu? Então, eu que te agradeço. Se eu continuar, ano que vem ele troca de carro. Não, tô atolado. Agora Cara, vamos- mas é muito bom, né? Eu tenho essa visão hoje de ver outras empresas e donos de empresas bem. Eu costumo. Eu meto a mão, né, meu? Eu meto a mão. Os caras. Cara, se eu ficasse sentado, acomodado em casa, eu tava fudido. Eu meto a mão. Não, mas eu vou te falar que eu costumo falar até pra outras pessoas, assim, eu falo, o pessoal às vezes olha o dono e fala, tá ganhando nas minhas costas. E eu fico pensando o contrário, né? Eu fico olhando, se eu tiver num lugar que eu olhar pro dono e o dono tiver ruim, o que eu tô fazendo ali? Porque, tipo, se o dono, que era pra estar bem, É por isso que é bom conversar. né? Se o dono, que era pra estar bem, tá mal, eu vou sair daqui. Tipo, eu tenho que ir pra um lugar que o dono tá andando de Ferrari pra eu tentar andar de Porsche, pelo menos. Vamos lá, entendeu? vamos fazer uma conta básica aqui, ó. Você, barbeiro, que acha que o dono fica rico. Ó, a Gamp, ela trabalha com o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, ó, 50% para mim, 50% pro barbeiro. Pro barbeiro entra os 50% limpo. Para mim, vamos lá, Wesley, Lá o que eu ele. pago? Taxa do cartão, imposto, luz, água, internet, telefone, faxineira. Então, cara, deixa de ser besta, deixa de ser mesquinha, cara. Sabe? Deixa o dono da barbearia trocar de carro em paz. Ah, Deixa de ser besta. Os caras não entendem isso. Tu Não. entende. Eu percebi que tu entende. Só que tem cara que não entende. Então, assim, ó, beleza, tá tudo certo. pra mim, é motivação. Quando eu tô num lugar que o dono tá bem. Mas, Não é ser baba-ovo nem nada, mas, tipo assim, é porque a empresa pode dar esse retorno, sabe? mas, cara, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Tu sabe a felicidade que eu entrei, o dia que eu entrei na casa do Júlio e eu vi a geladeira dele parece um Transformer, um Megazord. Ah, não, mas o Júlio Ele- agora tem até lago em casa, né? Cara, Tá fazendo uma tu praia não artificial. sabe o quanto isso me deixa feliz, cara. Eu falo, tem coisas que eu já ajudei as pessoas que eu não posso falar, que eu nem quero falar. E nem cabe a mim entrar nesse assunto. Mas cara, o que me deixa feliz é eu ver um cara com um cliente um barbeiro meu que tem uma casa boa, que tem uma condição boa. Até do cliente que vai ali, meu bar, eu vou no Nega Velha dar uma banda pra praia, sabe? O dinheiro tá vindo da onde? Da empresa que eu investi o sonho cara, e o cara tá prosperando também, Que a entendeu? meta é todo mundo crescer junto. Claro, claro, com certeza, cara. E eu tenho certeza que a barbearia demora, demora pra tu ganhar. Eu dou exemplo do Atos ali, né? Demora muito, cara. Tipo assim, demora no mínimo 1,5, 2 anos pra te fazer uma agenda boa, assim, sabe? Sim. 1,5, 2 anos pra tu começar a ganhar dinheiro. Só que hoje todo mundo quer. Bom, não vamos falar, que já deu tempo. Vamos pra parte boa aqui agora. O que é o intuito do Gampcast? A gente trazer empresas que queiram crescer com a gente. E esses caras aqui são nossos clientes há muito tempo, o Vini e o Júnior, e eu vou te presentear aqui com a melhor doceria de Canoas, o Campo da Júlia. Eu consumo direto isso aqui, que é muito bom. Aqui, ó.
Leva esse docinho, come com amor e Eles com que me carinho. salvaram no aniversário da minha esposa esse ano, que É. eu não vou falar que eu esqueci, né? Porque senão eu vou estar me entregando. E não isso, E mas que eu tu esqueci esqueceu do o bolo do bolo, é. aniversário da tua mulher. E aí eles. A pronta entrega, cara. Maravilhoso. Cheguei em casa, falei que tinha encomendado, mas eu também não vou contar isso que ela vai ver depois. Não, ela vai ver. Aqui, ó. Eu vou pegar um pra mim depois. Isso aqui é um orgasmo em forma de docinho. Docinho de creme brulee. Leva lá também depois pra dona Gabriela, mas eu vou pegar um, tá? Ah, não. E o nosso patrocinador novo, Eclat Perfumaria, perfume árabe. Vou te presentear aqui, que a gente já foi lá e conheceu a loja, né? Tu conheceu a loja. Ai, tu conheceu a loja. E assim, cara, tu viu que o produto é bom, né? De qualidade. Top. E é 100% original, tá? E tem o falsificado, que eu nem sabia que tinha falsificado. E me mostraram lá hoje. E eu vou te presentear. Esse aqui eu esse já tinha perfume. visto vários vídeos, né? O pessoal fala bastante. Cara, é muito bom mesmo. E eu uso e recomendo porque é muito bom. Parabéns mesmo, é claro que fica ali nas mesmas lojas que é a unidade Marechal Rondon, ali na Rua São Pedro. Cara, que bonita essa embalagem. Então, se tu quiser um perfume, tu já sabe onde te encontrar lá na Eclat, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente já tá com mais de 130 inscritos. Isso pra mim me deixa muito feliz, porque que nem eu falei, eu já decidi meu foco, já tenho um plano e a gente vai crescendo aos poucos. Semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado, Wesley. Eu te agradeço. Primeira vez que a gente conversa, eu e tu sozinho aqui, né? Desde que tu entrou lá. E tamo junto. Se inscreva no canal, por Arrasta gentileza. pra cima. Faça tudo aí. Ativa o Nos sininho. ajude, cara. A gente tá aqui querendo contar as histórias das pessoas, tá bom? Tamo junto.